Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga e este é o 124º episódio do nosso podcast Mapa da Ansiedade. Seja muito bem-vindo se você está aqui toda semana, com exceção dessas 2 últimas semanas, que se você é um ouvinte fiel do nosso podcast, você percebeu que ficamos sem novas reflexões. E eu lembrei de uma querida que foi no meu direct do Instagram e falou assim, respondeu ao meu direct, né? Ok, Thalita, que bom saber disso que você compartilhou, mas cadê o episódio da semana? E eu fiquei muito feliz e empolgada por saber que, assim como ela, não vou me lembrar exatamente do nome dela agora, peço desculpa. Se você, minha querida, tá ouvindo, é você mesma. E eu fiquei feliz e empolgada por saber que meu podcast alcança você dessa forma, com a expectativa de manda mais que tá fazendo sentido. E hoje eu acho que vai fazer muito sentido, né? Porque a pergunta que não quer calar, quando bate o desespero? Quando a gente lida com um problema desesperador, quando a gente incorre no mesmo erro que nos deixa mega preocupado, quando a gente precisa mudar a direção de uma decisão, mas a gente não sabe nem para onde, nem porquê, nem como. Esses momentos em que a ansiedade aumenta, trazendo essa sensação de desespero, de agonia, de sentimento de estar perdido mesmo, né? Sobre o que eu vou fazer, né? O que eu preciso fazer. Então, eu espero que esse episódio te alcance com muito sentido e vou ficar muito feliz se você quiser, puder e conseguir dar 5 estrelinhas abaixo dessa foto do episódio, avaliando que o programa, né, que esse podcast, que esse episódio faz muito sentido para você, que você curte. Compartilha também esse episódio com seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho. Isso ajuda demais a que essas reflexões alcancem outras pessoas. E rapidamente quero dizer que estão abertas as inscrições para você participar do Clube do Livro deste mês de julho. Então você pode ir lá na minha bio, tem o link para você ler e ter mais informações. E será o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Este é um livro que vale muito a pena ler, então a gente vai começar brevemente agora em julho e seria muito interessante que você buscasse, além de ouvir o meu podcast, formatos de através de leituras, né, conjuntas com demais pessoas para fortalecer o teu desenvolvimento pessoal também e tornar hábito a leitura, que eu acho que é um caminho muito bom, e conhecer pessoas também. Você vai estar juntinho comigo em 3 encontros ao vivo durante todo o mês de julho. Recado dado, te espero com muito prazer lá no link da minha bio para mais informações e boa audição. Desde que a gente nasce, a gente tem uma mente que ela é evoluída, foi evoluída biologicamente para julgar tudo, todos, o tempo todo. Bom, ruim, legal, chato, verdadeiro, falso, tranquilo, desesperador. A nossa mente, ela, mesmo que a gente não queira, ela sempre vai trazer percepções sobre as coisas, sobre nós e sobre o mundo, numa perspectiva de julgamento, numa perspectiva de dar sentido a algo, de dar nome às coisas, ou de outro modo mais simples, julgar se é bom, se é ruim, se é maneiro, se não, se é alto, baixo, se eu dou conta, se eu não dou conta, se eu estou em perigo, se as pessoas não vão gostar de mim, se as pessoas vão gostar de mim. O tempo todo, a nossa mente funciona dessa forma. Talvez isso não seja novidade para você,
que me acompanha aqui há muito tempo, porque eu já falei muito em episódios anteriores o funcionamento da nossa mente naturalmente e o funcionamento cognitivo de uma mente ansiosa. Mas por que eu introduzi contextualizando sobre o funcionamento de nossa mente julgar tudo o tempo todo? Porque isso vai determinar bastante em como que a gente vai reagir diante de situações que nos são adversas, com mais prioridade ainda se a gente somar que a gente já tem uma mente assim, que julga o tempo todo, a sua história de vida. A sua história de vida, ela vai dar formato a como que, quando vier desespero, você vai lidar. Quando vier preocupação, você vai reagir. Quando vier desesperança, você vai encarar. As nossas primeiras relações com os nossos pais, cuidadores, e aqui eu digo pais cuidadores, com quem você cresceu, né, nos primeiros anos de sua vida, sempre dá esse molde de como a gente interpreta e sente diferentes coisas que acontecem na nossa vida, seja a gente para o mundo, seja o mundo para a gente. Então, por exemplo, como a forma como a sua família reagia e lidava com os conflitos dentro de sua casa, isso vai emoldurar, né? Isso vai dar formato, vai dar toda uma capa, um pano de fundo para como serão as suas reações básicas e primárias diante de coisas que hoje você tem que lidar. Então, se você tinha um pai, por exemplo, que diante de um problema muito sério familiar, falavam calmamente em reunião, em que colocava você sentadinho, sentadinha, e explicava o que você estava sentindo, o que tinha acontecido, deixava você a par de tudo, te acolhendo, né, te explicando com delicadeza, com gentileza e permanecendo ali como um apoio. Se você estava com medo, se você estava triste, e os seus pais, né, os seus cuidadores tinham esse modo de lidar com situações assim que acabavam respingando em você, isso indica que provavelmente você vai crescer e se tornar um adulto e que consegue ter mais clareza, digamos assim, uma resposta emocional menos impulsiva e catastrófica diante de situações problemáticas. Mas o mundo sendo o mundo, isso não é muito, né, que acontece com nossas famílias, né? Muito pelo contrário, talvez a sua família nem conversavam sobre as coisas, né? Lidavam com as situações com muito desespero, ou com muita violência, ou com muita gritaria, ou com muita impulsividade, ou com muito medo, ou com muito apego. Talvez a sua família, diante de um problema familiar, de um problema de saúde, de uma dificuldade interpessoal, de um desemprego, de uma dependência em drogas, em álcool, seja qual foi a demanda que todos nós vivenciamos em alguma medida, né? A gente não está imune a ter um desenvolvimento aqui na vida de forma linear, em que tudo é bem formatozinho, em que tudo é muito controlado, né? Não, pelo contrário. Desde que a gente nasce, seja a gente, os nossos pais ou quem está ao nosso redor, outra circunstância vem nos causar dor, nos causar susto, nos causar desespero. E muitas das vezes as pessoas que a gente convive quando a gente é criança e está crescendo, lidam com essas coisas naturais da vida de formas muitas vezes intempestuosa. Então, alguém que perdeu o pai, às vezes incorre em comportamento de bebida alcoólica para não encarar, né, as dores. Para alguém que foi demitido de um emprego, às vezes encara isso
entrando num quadro depressivo, em que se critica muito, em que se sente culpado, né? Ou lida com um conflito familiar com muito desespero, já catastrofizando que não vai dar conta disso e pensa em tirar a vida, né? Ou uma pessoa que aprendeu que tudo se resolve na base da violência ou do engano, enfim, cada família, né? Cada um de nós cresceu e viu pessoas maiores do que a gente, fazendo coisas de diferentes formas, tendo diferentes reações emocionais. Até aí tudo bem? E como consequência, é óbvio, a gente vê e a gente sente na hora, mas muitas vezes a gente não consegue entender o que a gente sente, e também por um processo de modelação em que a aprendizagem ocorre, né? Os nossos modelos nos ensinam isso, não porque ensinam de propósito, porque querem. Eu vou te ensinar a reagir com violência quando alguém te dá uma crítica, não nesse sentido, mas eles fazem e a gente aprende, né? Então, se você tem filho ou sobrinho como eu tenho 7 sobrinhos e cada um deles emitem comportamentos parecidos aos meus ou a minha irmã, ao meu irmão, que eu já conheço. Então, por exemplo, os meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos gêmeos, você já deve ter ouvido falar deles aqui, porque eu sempre falo, são as pessoas que eu mais amo no mundo. Hora ou outra, eles estão falando de uma forma, por exemplo, Davi falando com Pedro, ou Pedro falando com Davi. O que você está sentindo? Olha, peraí, não é bem assim. Não, peraí, vamos conversar. São coisas que geralmente eu, minha irmã, meu cunhado fala, né? Nós falamos com eles. Então, ou seja, a minha sobrinha que usava os meus saltos e pegava o controle e fingia que estava cantando ou palestrando, igual me viam fazendo, né? Ela me via fazendo. Então é natural que a criança imite coisas da gente. Então a gente às vezes imita coisa que os nossos pais fazem agora, na vida adulta. Mas a gente não se reconhece nisso. É como se a gente não conseguisse fazer sentido, né, pra gente ter uma atitude que destoa totalmente do nosso senso de eu, principalmente no lidar com o desespero, né? Quantas vezes você tá acontecendo muito agora um fenômeno de bebida e compulsão por jogos, né, e compulsão alimentar. Sempre aconteceu, mas agora tá bem mais evidente, em que a pessoa está lidando com um problema, ou com uma tristeza, ou com um tédio, alguma emoção não está bem olhada, né? Uma frustração, um sintoma depressivo mais leve, mais crônico, ou seja, alguma demanda emocional ou psicológica que não está conseguindo lidar e rapidamente incorre na bebida ou no alimento ou em jogos de cassino online, porque é uma forma rápida de obtenção de prazer ou distração. Então a pessoa tem um excesso de dopamina ali na comida, come, joga, bebe, mas depois acaba tendo uma ressaca emocional, que são sentimentos difíceis de lidar, que é: eu não vou fazer mais isso, eu não posso fazer isso, eu não aguento mais isso, que culpada que eu fui, nossa, se eu pudesse voltar ao passado. E muitas das vezes, né, contextualizando esse desespero que a gente pode estar vivendo, seja qual for o desespero que você está vivendo, de ordem financeira, de ordem familiar, em relacionamento, ou que agora não, mas que você já se percebeu sentindo desesperadamente uma coisa, a gente acaba incorrendo em comportamentos que destoam muito do que a gente quer pra gente, de como a gente se reconhece, muitas vezes do que a gente até criticou em nossos pais ou cuidadores e que a gente falou: eu nunca vou fazer isso. Às vezes a gente diz: parece que tem algo que me domina e eu tô lá fazendo de novo exatamente isso. Eu já sei o que eu deveria fazer, mas eu tô fazendo exatamente isso aqui. Eu já sei que eu não posso fazer, eu tenho traçado um plano de ação, mas olha eu aqui de novo fazendo exatamente a mesma coisa. Parece que algo me domina.
ou, né, como a gente diz muito no popular, inconsciente. Mas exatamente é inconsciente porque a gente não consegue ter clareza muitas vezes de que é um histórico familiar, de que é um modelo aprendido desde a infância, de que é uma condição psicológica que a gente não consegue perceber como a gente está funcionando. E aí, nisso tudo, o que acontece? Mais desespero, né? Porque às vezes, muitas das vezes, digamos assim, 9 de 10 vezes em que a gente tem um comportamento que destoa de quem somos ou que, né, é feito na impulsividade, geram consequências e prejuízos, sejam emocionais, sejam financeiros, sejam de relacionamento, mas geram consequências que a gente vai precisar lidar no nosso dia a dia, e que por muitas vezes essa consequência intensifica o nosso desespero, e aí vem a sensação de e agora o que eu faço? Mas não é o agora o que eu faço calminho, com clareza, com um papel e caneta na mão para fazer um mapa das coisas. Não. Muitas vezes tá doendo o que eu tô sentindo, tá desesperador, eu vou tirar a vida. Ou se eu morresse aqui seria a melhor opção. Ou eu sou inútil e não presto para nada. Eu realmente tenho um problema muito sério e é melhor desistir de mim mesma porque eu não consigo. E às vezes a gente tem essas estratégias que mais desespero, que ainda mais destoa, porque muitas vezes o nosso anseio é viver. O nosso anseio é pelo contrário, não está naquele contexto de vida. E aí vem uma parte muito importante, que quando a gente está tomado de desespero, a gente quer fazer algo. E essa não é uma boa opção e estratégia. A opção melhor a isso é você dormir. Como assim, Thalita, dormir? Quem preocupada dorme? Quem desesperado dorme? Eu sei que é difícil, mas o dormir aqui, se você conseguir, perfeito. Mas às vezes o que eu falo de dormir é você não fazer nada em absoluto. É não tomar nenhuma medida. É não ponderar nenhuma decisão. Existem situações que são mais urgentes, eu compreendo, mas eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando o que eu vou fazer com essa compulsão. E parar, não para decidir na hora, mas espera aí. Eu tenho uma compulsão, eu tenho um vício, eu tenho uma adicção. Eu tenho aqui uma forma de lidar quando eu estou desesperado, quando eu estou agoniada, quando eu estou, né, de uma forma precipitada, que eu tenho que olhar para isso. Isso requer, às vezes, a gente tomar um suco de maracujá ou a gente tomar um banho gelado para alterar a sensação corpórea, diminuir a temperatura ali, os ânimos acalmarem. Ou a gente precisa chorar, ou a gente precisa orar, se isso fizer sentido para você. Não estou colocando nenhuma religião aqui. Não, eu digo orar como desabafo, como forma, né? Existem estudos neuropsicológicos que indicam que quanto mais a gente ora, mais o nosso cérebro, essa área pré-frontal, que é a área da sua testa, né? É uma área que a gente desenvolve habilidades como ponderação, pensar nas consequências, deliberação, um passo para trás, autocontrole e outras funções executivas que eu posso falar com vocês depois, mas que nos permite exatamente melhorar essa área, né? Criar essas habilidades, que é o contrário do que a gente faz quando a gente age impulsivamente. A gente não para se ouvir em uma oração, em um desabafo, em uma terapia, em uma escrita, em um choro. A gente externaliza o que a gente sente e tem mais chance de pôr foco nas coisas que estão escuras, né? Dito de outro modo, a gente consegue ter mais clareza. Então, a partir de agora, a primeira coisa que você já deve fazer quando estiver desesperada é que você não precisa fazer nada. Ok, Thalita, eu entendi. Eu posso dormir, eu posso ouvir uma música, aquele pensamento pode ficar ruminando na minha cabeça o tempo todo, eu posso sentir o desespero de novo, mas aí eu digo para mim mesma, eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer nada, eu não vou resolver isso agora.
Isso já vai dar uma grande liberdade para você retomar a rota, seja pagando dívidas, seja conversando a conversa difícil com aquela pessoa que conflitou, seja dialogando com o filho, seja resolvendo esse problema, seja qual for a ordem, será feita com mais autonomia, com mais clareza e mais ponderação. Ok, Thalita, e depois disso? E depois disso você precisa olhar para você. Terapia. Eu vou recomendar aqui terapia, porque se a gente está falando de tomada de atitude que mais nos causam prejuízos, a gente está falando aí de uma série de coisas, de no mínimo pensamentos e sentimentos, que é a autoestima, totalmente deturpados e baixos sobre você mesmo, ou um processo de inflexibilidade psicológica que é a raiz de muitos das demandas emocionais que você está encarando hoje. E caminhando para o finalzinho, já que eu falei de terapia, eu quero tornar público novamente, né? Talvez você já ouviu, talvez não. Eu sou psicóloga clínica há mais de 9 anos, tenho algumas especializações e dentre elas eu conheço de comportamento de pessoas ansiosas e outras demandas também. E espero te ajudar com os meus atendimentos online, que você consegue ter informações falando comigo pelo link que está na minha bio, lá no direct do meu Instagram, no @psi_thalita_couto. O psi é de psicóloga, PSI, Thalita Couto, Thalita com H, THALITA, Psi Thalita Couto, e você pode ir lá na minha bio, no meu direct, e eu espero te ajudar a melhorar sua qualidade de vida, a melhorar a qualidade de você com você mesmo e das suas relações também. Espero muito que esse episódio de hoje tenha acalmado o teu coração e de algum modo dado luz, se porventura você está passando por alguma demanda desesperadora, tá bom? E a gente se vê então na próxima semana, com fé em Deus. Essas 2 últimas semanas eu não gravei episódio para você, porque conflitou com datas em que minha cidade estava muito cheia, tendo festas, fogos, e os horários que eu podia gravar, eu não tinha nenhum silêncio, tá? E é isso. Já falei demais, gosto muito de estar aqui com vocês. Se pudesse, nossos episódios durariam 40, 50 minutos, mas como muitos de vocês me escutam antes de dormir, podem pegar no sono, ou indo para o trabalho, pode não dar tempo de terminar. Eu tento ajustar a reflexão para no máximo 30 minutos estourando, tá bom? A gente se vê próxima semana. Se você puder e conseguir, compartilha, dá 5 estrelinhas e vai ser um prazer te ter lá no meu Instagram. Um beijo e até semana que vem.